Fala galerinha massa aqui da nossa Voz Social, aqui é a Bela Roseli perturbando mais uma vez aí você, levando a informação, né, a todo custo. Entra por osmose na cabeça do pessoal, né, que nem chiclete, efeito chiclete, prega no juízo e não sai mais. Gente, vamos lá, hoje eu vou falar sobre um camarada, super gente fina, tá aí, Franklin Roosevelt. Bem, esse pobre coitado aí que vocês estão vendo aí, ele era maçom, pasmem vocês. E outra coisa super importante, vocês sabiam que ele entrou dentro do governo pegando uma ruína incrível? Nossa mãe, se fosse eu que tivesse pego um governo desse jeito, eu acho que eu colocaria a mão na cabeça e começaria a chorar. Bem, aqui está o retrato dele. E o que é que aconteceu naquela época, né? Ele passou pelo período da Grande Depressão dos Estados Unidos, ali no período de 1929 para 1932, por aí. E então, gente, ele teve uma ideia incrível, criar o New Deal, botar o povo para trabalhar, nem que fosse para tampar buracos, né? Abrir buracos e depois tampá-los. Só mesmo para garantir que o pessoal estaria empregado, não estaria ocioso, né? Criando assim criminalidade dentro da cidade. E ao mesmo tempo fazer com que as pessoas tivessem dinheiro para poder fazer com que a economia girasse. Então esse cara ele foi de suma importância para fazer uma política protecionista e desenvolvimentista dentro dos Estados Unidos da América. O que é que eu posso falar sobre esse cara, né? Além dele botar o povo para construir pontes, escolas, hospitais, ele foi de suma importância para poder reerguer os Estados Unidos depois da crise. E eu posso dizer também que a crise do capitalismo, ele se dá de forma cíclica, né? Ele passa por períodos de crise e, como todo mundo sabe, o capitalismo ele é um tanto que mutante, né? Ele vai sofrer modificações para ele poder voltar, né, com uma nova alma, uma nova cara, um novo espírito. É que nem uma fênix, né? Morre, mas renasce das cinzas muito mais forte do que quando morreu. E é isso que o Karl Marx ele falava, que o capitalismo ele passa por uma série de depressões. Então nós podemos ver que 1929 foi uma crise, no período já de meados de 2006 para 2008 houve outra, né, que chegou aqui no Brasil, como dizia o Lula, como se fosse marolinha, mas nem foi marolinha, porque enfim, atingiu o Brasil de tal forma que até hoje nós ainda estamos sentindo os efeitos dessa crise, porque até hoje o Brasil ainda está meio assim que cambaleante na economia, mas só lembrando, o Brasil ele não é pobre, de forma alguma. O Brasil ele tem muito valor. Mas o negócio é que os nossos políticos, eles têm a péssima tendência de dizer que o Brasil está cheio de dívidas e é pobre e não sei o que mais, para lhe fazer crer que não tem dinheiro para gastar com a saúde, com a educação, com o transporte, com as necessidades básicas. Porque o Estado ele está cada vez mais enxuto, mais mínimo, entendeu? Na vida do trabalhador que tanto contribui com o imposto. Para ter uma noção, aqui no Brasil, você passa 6 meses trabalhando só para pagar imposto, entendeu? E outra coisa, se eu estou falando aqui e me expressando, é porque bem aqui, ó, na Constituiçãozinha, os direitos humanos, tem dizendo o quê? Livre liberdade de expressão. Eu posso até não gostar do que você tem para me dizer, mas eu devo defender até a morte o direito seu de se expressar, entendeu? Está inscrito lá no artigo 5º da nossa Constituição, direito à liberdade da expressão. E outra coisa, gente, o Franklin Roosevelt, ele também investiu bastante na educação e saúde, né? Ele sabia que uma boa infraestrutura num país começa lá por baixo, educação, a base de tudo. Como é que nós queremos ter um país altamente desenvolvido, tecnológico, se nós não investimos nas nossas crianças? As crianças são o futuro da nação. E que nação é essa? Que país é esse? Como dizia Renato Russo, nós estamos querendo construir se a gente não olha para nossas crianças, né?
se a gente também não investe numa saúde de qualidade, como é que a gente quer ter uma velhice mais sadia, uma expectativa de vida melhor, se não há saúde, né? São questões assim a se perguntar. E a gente olha para o Franklin, lá naquela época, ele já pensava em tudo isso. E por que é que muitas vezes a gente não olha para o passado e não tenta pegar os bons exemplos? Por que é que a gente não olha para o passado e não tenta não tentar repetir as mazelas e os erros que os outros antigos da história repetiram, fizeram, né? Tipo, a invasão de Napoleão Bonaparte. Ele encontrou lá na Rússia uma barreira de quê? Natural de gelo. E Adolf Hitler deixou a história se repetir com ele. A Blitzkrieg, que era uma técnica dele de guerra, a Blitzkrieg, perdão, gente, era uma técnica que passava destruindo tudo. Mas ele só não contava que a natureza da Rússia iria destruir com ele, ia arrasar com ele. As tropas dele morreram na pose que Napoleão perdeu a guerra. Ele não contava com isso. Isso aí é o quê? Idiotice, porque você não vai atrás de estudar a história, para não fazer com que a história se repita outra vez e outra vez e outra vez. E por que é que os nossos direitos regridem? Porque a gente não tem uma consciência dos direitos que nós temos para defender o que nós temos, para não deixar ser retirado da gente. O Roosevelt, ele veio de uma classe que não era tão poderosa assim. Ele sabia as necessidades do trabalhador e por isso ele investiu nisso, né? Ele investiu e se preocupou em dar trabalho para o trabalhador, porque ele sabia que com isso ia fazer a economia girar. É tanto, gente, que logo depois de sua eleição, no ano de 1932, o plano de reformas de Franklin Delano Roosevelt ajudou a preservar o sistema capitalista, ameaçado pelo colapso econômico de 1929. Ele desconsiderou seus críticos e preocupou-se apenas em aliviar o sofrimento do povo norte-americano, adotando medidas para corrigir injustiças sociais dolorosamente evidentes durante a Grande Depressão. Embora Roosevelt passasse 9 anos lutando contra o desastre econômico, o que realmente tirou os Estados Unidos da crise foi a entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Gente, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vendiam de tudo, até armamento para o time inimigo. Olha aí a coiragem, viu? Outra coisa, material para paraquedas, né? As famosas rações humanas, né? Que é a chamada carne enlatada hoje em dia, era amplamente vendido pelos Estados Unidos, viu? E as mulheres que estavam sem os seus maridos, porque estavam na guerra, foram para dentro da indústria para construir bomba, bala, armamento pesado, né? Os Estados Unidos têm histórico de armamento desde a antiguidade, né? E é por isso que existem condados, existem lugares lá nos Estados Unidos que você pode comprar armas e portá-las normalmente, como se fosse uma bonequinha. Olha aí que maravilhoso, né? E então, o Roosevelt ele provou ser um grande líder, tanto na guerra como na paz, estimulando os norte-americanos para que ajudassem a derrotar a máquina de guerra nazista e o Império Japonês. Sob a liderança criativa, os Estados Unidos saíram do isolamento, né, e também assumiram importância internacional e o status de superpotência que mantém até hoje. Ou seja, o status deles de superpotência, eles conseguiram depois da guerra, de tanto que eles venderam armas e tudo mais, né, e até fardamentos. Para vocês verem, a criatividade é a alma do negócio e os Estados Unidos são os maiores exemplos disso, viu? Então, gente, com isso eu termino aqui a nossa aula, nossa pequena aula crítica, e eu deixo aqui um grande abraço a todos que estão nos acompanhando e não se esqueçam, aqui querer é poder.
Desde já agradeço a todos. Quem gostou, deixa o like. Se inscrevam aí no canal que terá muita informação. Aqui é Bela Roseli mandando um beijo e um abraço para todos. Até a próxima.